Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, Manuel Gomes de Barros, ex-governador do estado de Alagoas. Bom dia, governador. Bom dia, Flávio. Me permita chamá-lo na intimidade de Mano. Claro. Já que nós somos parentes, né? Exato. Trabalhamos juntos. Bom, em 17 de julho de 1997, Divaldo Suragi se licenciou do governo de Alagoas e você assumiu o governo do estado. Eu lhe pergunto, o que é que levou, na verdade, Suragi a deixar o governo, além daquele atraso de salário que chegava a cerca de 5 meses? Olha, nós chegamos, quando assumimos o governo, o Estado já estava em dificuldades financeiras, já havia um desequilíbrio nas contas do Estado. E assumimos o governo. Naquele momento, o secretário da Fazenda seria o deputado João Neto. O primeiro convite feito pelo governador Suragi, inclusive na minha presença, era ao deputado João Neto para assumir a Secretaria da Fazenda. O João Neto é um técnico no assunto. Fiscal de renda, inclusive. Fiscal de renda, inclusive. Mas 2 ou 3 dias depois, o Divaldo mudou de opinião e convidou o deputado para ser secretário de Planejamento, e na Secretaria da Fazenda iria o Pereira, o doutor Pereira, que era desconhecido, inclusive meu, nunca ouvi nem falar nesse cidadão. E daí nós assumimos o governo, e naquela situação, o governo já em situação de dificuldade, numa determinada reunião que tivemos no Palácio, presidida pelo governador do estado, eu, na condição de vice-governador, estava presente, e os secretários, alguns secretários reclamavam do salário, o salário naquela época muito pequeno, de todo mundo. E naquele instante, depois de uma discussão de umas 2 horas, o governador deixou transparecer que gostaria de dar um aumento ao funcionalismo público, ao secretário de Estado, não ao funcionário, secretário de Estado, e terminou concluindo, anunciando um aumento de 100% no salário do secretário, com a aquiescência do secretário. O governador perguntou ao secretário se o Estado tinha condições de... Secretário Zé Pereira. Secretário Zé Pereira, de absorver essa demanda, e o secretário, em alguns instantes, respondeu que o Estado estava em situação difícil. Eu tive uma posição contrária, e mais algum outro secretário, mas o governador insistiu, e o secretário também e tal, e resultado, se concedeu um aumento ao secretário de Estado de 100% do salário. E isso culminou, como você sabe, todos nós sabemos, um dominó. Aí vem procurador de Estado, vem o procurador de Justiça, e vem todo mundo, todo. Então o Estado ficou numa situação muito difícil. Muito difícil, um desentendimento muito grande com o Poder Judiciário, também uma dificuldade com o Poder Legislativo, as ações, um enorme número de ações assustadoras contra o Estado, e a gente não tinha assim o apoio, e a Justiça concedia os bloqueios das contas do Estado para pagar as contas das pessoas que estavam prejudicadas e tal, e o Estado entrou numa derrotada muito grande. Essa foi realmente o ponto principal, e o estado de violência que nós estávamos vivendo também no Estado. Quer dizer, o Estado sem arrecadar, e se falava naquele tal acordo usineiro, que quando foi feito esse acordo, há, não sei, 20, 30 anos atrás, a receita de Alagoas era 57% da receita de Alagoas era oriundo do setor sucroalcooleiro, da cana-de-açúcar. Tinha uma situação econômica muito importante do Estado e social. Mas naquela época, agora não, na época, 25 anos depois, não, mas mesmo assim, chamava a atenção das autoridades. Em Brasília, por exemplo,
os ministros e o próprio presidente da República não entendiam por que Alagoas estava com dificuldade financeira, se não ia buscar os recursos do setor mais dinâmico da nossa economia, que eram os usineiros, eram as usinas e, consequentemente, a cooperativa que representava as usinas nesse momento. De forma que isso gerou uma série de dificuldades, a violência também no Estado, com uma série de dificuldades, o assassinato do Silvio Viana também foi um ponto muito importante nisso, e o Estado, o governo perdeu o acesso a Brasília, a dificuldade de ter um entendimento, o apoio de Brasília, consequentemente do governo federal, se tornava cada vez mais difícil. A situação do governador Suruagi, que era um homem muito experiente, que causou surpresa para todos nós, inclusive para mim. O Suruagi tem uma experiência muito grande, um homem muito inteligente, de uma velocidade de raciocínio enorme e um conceito muito grande no Estado e no país inteiro, e era o líder de todos nós. E entrou nessa dificuldade. O Suruagi, o governador chegava em Brasília, tinha dificuldade de ter um entendimento com os ministros e tal, então isso começou a dificuldade do Estado. Mano, qual foi o seu sentimento em assumir o governo numa situação de dificuldade daquela, substituir justamente de um amigo e aliado político? Olha, foi uma situação muito difícil para mim, porque o Suruagi era meu amigo, nós éramos como irmão, eu tinha um respeito muito grande por ele, todo mundo sabe, devo atenções a ele, nós éramos assim muito ligados, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu, e eu tive diversas oportunidades que até tive atritos assim, não há divergências com o governador em função dessas situações que nós estávamos vivendo aqui. Eu, como empresário, como um homem acostumado à luta, à situação, e até a minha própria formação econômica, a minha formação profissional, eu fiquei em dificuldade com o governador em determinadas ocasiões, porque eu era sempre contra essas situações e tal. O Estado começou a derrotada, lá as obras federais paralisaram no Estado inteiro e foi perdendo o apoio do Poder Judiciário, consequentemente o apoio da Assembleia Legislativa, o apoio em Brasília da nossa bancada em Brasília, as dificuldades todas que o pessoal estava sentindo e ficamos na iminência da decretação da intervenção federal em Alagoas. Eu fui comunicado naquele momento pelo senador Guilherme e o senador Renan que nós estávamos na iminência da intervenção federal do nosso Estado, em função das dificuldades. E o governador foi forçado, naturalmente, depois de ouvir alguns conselheiros, alguns membros do governo, a pedir uma licença e paralisar aquela dificuldade toda, inclusive aquele fatídico dia 17 na Assembleia, aquela confusão toda, tiros e tal. Então o governador resolveu se licenciar e depois renunciar definitivamente do governo. Bom, pelo que eu sei, suas relações com o ex-secretário da Fazenda, o secretário da época, José Pereira, nunca foram boas. E ele que era a principal pessoa, o principal personagem do governo Suruagi. As divergências começaram daí, então. É verdade. Eu, no primeiro momento, me desentendi com o secretário Pereira desde esse momento que eu pressionei para ele me fazer um relato da situação do Estado e da capacidade de receita do Estado para que o Estado pudesse absorver toda essa demanda que o governador havia já anunciado. E o Pereira, aí nós tivemos um desentendimento grande, porque logo dias depois, tudo aquilo que o secretário disse na reunião não aconteceu. O Estado não arrecadou, consequentemente não pôde cumprir as necessidades. Aí você vê em todas as outras classes do funcionalismo público, todo mundo queria, claro, que você sabe que isso é um dominó, não é verdade? Uma cascata. E o Estado aí entrou nessa situação. Teve um desentendimento muito grande com o Zé Aguinaldo. Zé Aguinaldo era o desembargador Zé Aguinaldo, presidente do Tribunal de Justiça. Entendeu? O tribunal também com amplas, seríssimas dificuldades, o tribunal.
a justiça sem meios, porque estava com, além do duodécimo pequeno, não recebia o duodécimo e tal. E isso todo o Estado, houve uma derrotada toda do Estado inteiro. Essa que foi. E eu me desentendi com o Pereira exatamente por causa disso. Nós passamos enquanto o Pereira permaneceu, eu não tinha entendimento com o Pereira. O meu entendimento era com o subsecretário. Eu não deixei de cumprimentar. Inclusive, o Pereira, nós tivemos assim um atrito muito grande em função dessas dificuldades e tal, e desse lapso que ele teve sem conhecer realmente o Estado de Alagoas. Ele forçou o governador a tomar uma decisão que realmente foi fundamental para que o Estado continuasse a cair mais ainda. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com Contextualizando, nessa entrevista com o ex-governador Manoel Gomes de Barros. Estamos de volta com o programa Contextualizando, aqui pela TV Pajuçara. Estamos conversando com o ex-governador Manoel Gomes de Barros. Mano, Divaldo Suragi, voltando a falar do episódio de 17 de julho de 97, teve uma carreira política vitoriosa. Foi prefeito de Maceió, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, 2 vezes deputado federal, senador e 3 vezes governador do Estado. Né? E terminou se envolvendo nessa situação que culminou com o afastamento dele do governo. Mas, de qualquer maneira, é bom que se registre que foi uma carreira bastante vitoriosa. Não, foi. O Divaldo foi o maior líder do Estado, era um homem que tinha uma experiência grande e uma inteligência, entendeu, também muito grande. E eu não sei como foi que isso aconteceu, que ele, no momento que o Estado realmente mais precisava, não houve, assim, esse trabalho que nós esperávamos em todos eles, entendeu? E isso nos levou a discussões nos bastidores, nós tivemos várias discussões por causa do andamento dessas coisas, entendeu? Eu várias vezes tive que sair, olha, eu não vou mais permanecer, vou na minha fazenda, vou trabalhar nas minhas coisas, no meu projeto pessoal. Mas o Divaldo, ele tinha assim um carisma muito grande e eu tinha um respeito e uma amizade por ele também muito grande. Entendeu? É difícil, porque eu, na condição de vice-governador, o principal interessado na saída dele, naturalmente, que não era esse o meu desejo. Mas isso tem pessoas que não aceitam ainda essa situação, entendeu? Porque eu lutei muito naquela época, por exemplo, para fazer o deputado João Neto presidente da Assembleia, que o governador Suragi não queria. O deputado João Neto, quer dizer, ele optava pelo João Beltrão e eu pressionei, nós tivemos assim discussões grandes em função disso e outras coisas, esse negócio de usineiro, havia necessidade de se ter um entendimento com esses usineiros para a gente acabar com aquilo, porque isso talvez o sentido psicológico de acabar com o acordo seria muito importante do que a própria parte financeira, porque o açúcar já não era assim a grande receita do Estado de Alagoas, mas para todo e para o governo federal era extremamente importante. E o posicionamento em função do clima de insegurança que o Estado de Alagoas estava vivendo naquele momento. Todo mundo sabia e a providência nenhuma, e o Estado e as autoridades em Brasília preocupadas com isso e tal, ao ponto de não receber mais o governador. Era uma dificuldade muito grande. Mano, depois desse episódio, né, o Suragi se afastou, depois formalmente renunciou. Sim. Como é que ficou o relacionamento pessoal entre vocês? Não, sempre um relacionamento respeitoso e amigável, sempre gostei muito dele, muito meu amigo, entendeu? Fiz várias visitas a ele e tal. Não houve nenhum problema. Não sei se ele não externava essa dificuldade, mas para alguns amigos mais próximos dele, talvez tivesse meio desencontrado ou meio chateado comigo em função das medidas que eu tive que tomar no Estado, duras. Eu tive que tomar medidas duríssimas, você sabe que você acompanhou também naquela época, e isso naturalmente dificultou alguns agentes do Estado de Alagoas, contrariou interesses
de pessoas do lado financeiro, econômico-financeiro, e pessoas também da política, pessoas assim de muito prestígio no Estado. E eu tive que tomar essas atitudes todas, entendeu? Para tentar reequilibrar o Estado. Graças a Deus nós conseguimos refazer a economia, recolocar o Estado nos trilhos, entendeu? Abrimos as obras federais todas aqui, tivemos que fazer aquela ação na área de segurança pública, no combate à violência e na prisão daqueles agentes do governo, agentes do Estado, que estavam amedrontando a sociedade toda e tal. Isso tinha uma repercussão nacional, entendeu? E tive que fazer tudo isso, não foi fácil. Bom, você assumiu ainda no dia 17 de julho, no final do dia, já à noite, né? E já em agosto a situação estava normalizada no que diz respeito ao pagamento dos servidores. Exatamente. Você conseguiu com o governo federal uma maneira de pagar 1/16 do atrasado e pagando o salário em dia. Como é que você conseguiu isso? Não, eu consegui, veja bem, quando nós assumiu o governo, o Estado se encontrava com quase 8 folhas, tinha pessoas que tinham até 8 folhas atrasadas. Então, eu estabeleci prioridade e já no mês que eu assumi, no final do mês, dia 30, já paguei a folha em dia. Não paguei os atrasados imediatamente, mas paguei a folha rigorosamente em dia, não passou do dia 30. Eu mesmo comandei o Estado, eu pessoalmente lá no meu gabinete, entendeu? Eu controlava as coisas do Estado todo e estabeleci essas prioridades, entendeu? E fui convidado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para ter encontro com ele. Eu fui ter esse encontro no Rio de Janeiro. E nós tivemos esse encontro. Nessa época, o deputado federal Alberto Cordeiro estava no Rio, me acompanhou até lá ao Palácio das Laranjeiras e tivemos um encontro do presidente com a área econômica do país e com as áreas de segurança. E eu levei a situação do Estado. Eu já tinha conseguido normalizar o pagamento do pessoal aqui, pelo menos o pagamento em dia, e ficou aquela área, aqueles meses todos atrasados. E numa conversa minha com o presidente da República e vários ministros, então eu assumi o compromisso de tomar as medidas necessárias aqui no Estado, na área de segurança e nas outras áreas da economia do Estado, entendeu? Fazer o equilíbrio financeiro do Estado, tomar naturalmente posições que magoou ou magoou algumas pessoas que tinham interesse no Estado, e eu tive muita dificuldade nisso, mas nós conseguimos. E o governo federal abriu as portas aqui para as obras federais, começaram os trabalhos nas estradas e todas as obras federais que estavam paralisadas aqui, a receita começou a melhorar e tal. Então, em primeiro momento, eu pensei em entregar ou negociar a casal. Depois eu mesmo mudei de opinião, porque a pressão na CEAL, na época, era muito grande, em cima do governador. Todo mundo queria ser diretor da CEAL, todo mundo queria um cargo na CEAL, era uma situação muito difícil. E a CEAL não arrecadava, porque várias prefeituras com dificuldade não pagavam a energia, grandes indústrias aqui também não pagavam a energia, entravam com a liminar, tinha um problema social, que era o desemprego, e a justiça também numa situação difícil. E isso acarretou na queda da CEAL, que não arrecadava e foi se endividando também. Quando eu senti essa situação, aí fui ao governo federal e nós fizemos o acordo. Eu fui à Assembleia Legislativa, pedi autorização à Assembleia, a Assembleia autorizou e nós passamos as ações da CEAL para o governo federal e o governo federal nos mandou os recursos que nós precisávamos para exclusivamente o pagamento do pessoal. Foi quando nós dividimos e pagamos rigorosamente também aquilo que o Estado estava devendo ao funcionalismo público. Mas, na opinião pública, o ponto mais marcante da sua gestão, sem dúvida, foi a prisão da gangue fardada, né? O que foi que o levou a tomar aquela decisão tão drástica? Olha, Flávio, eu já tinha
eu como na condição de vice-governador, eu já às vezes até pressionava muito o governador nesse sentido, entendeu? Porque eu sabia, tinha conhecimento, e todo o estado de Alagoas sabia do que estava acontecendo em Alagoas, mas o governador ficava ainda indeciso e tal, e eu tive em várias oportunidades, eu tive um desentendimento com o governador por causa disso, que eu já sabia de tudo, e eu pedia a ele providência e tal, e o governador, entendeu? Não sei o que foi que houve, que ele ficou meio assim, não, deixa para a semana, e daqui um mês, e não sei o quê, e houve uns atritos entre eu e ele. Quando ele saiu, eu já estava com conhecimento de tudo. Eu já tinha o conhecimento através da Polícia Federal, através da Polícia Militar, a Polícia Civil, então nós tínhamos o levantamento todo. Eu já pedia providências quando era vice-governador, quando tive a oportunidade de ser governador, tomei as providências imediatamente, que foi o cumprimento daquelas ações todas, com o apoio, naturalmente, do Poder Judiciário. Tive um apoio grande do Poder Judiciário, mudou a presidência, o Jair Maia Fernandes, desembargador, assumiu a presidência e nos ajudou muito, em todos os sentidos, e nesse, principalmente. Contei com os juízes da área criminal do Estado, os promotores públicos e tal, e conseguimos realizar aquele feito que realmente para mim foi uma situação muito difícil, porque mexer naquilo não é brincadeira naquela oportunidade. Mas eu não tinha outra alternativa, eu tinha que renunciar ou cumprir a minha promessa de defender os interesses do Estado de Alagoas como governador, e eu optei, apesar das dificuldades todas que eu tenho ainda hoje, na minha área de segurança, eu e minha família, mas o Estado estava acima de tudo isso, eu tinha que tomar uma providência e tomei. Graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Conseguimos acabar com essa coisa aqui no Estado de Alagoas, e o Estado começou a caminhar também na área de segurança e na área da economia. O ajuste fiscal no Estado foi bem e tal, e nós pagamos tudo, o Estado voltou a reequilibrar, a tomar os trilhos normais do desenvolvimento, e foi o que aconteceu. Chegou a ser ameaçado por conta dessa ação contra a gangue fardária? Não, eu fui várias vezes, tentaram fazer emboscadas em mim várias vezes, entendeu? Graças a Deus eu consegui sair. E os conselhos de pessoas mais antigas e mais velhas e tal, que me davam que eu não fizesse aquilo, que eu estava indo muito fundo nessa coisa, mas eu resolvi fazer porque havia necessidade, e eu, como agente público, na condição de vice-governador, já dizia isso em todos os lugares, publicamente, inclusive nas entrevistas que dei naquela época, na televisão, na rádio, de que havia necessidade de uma providência do governo. Eu não tive outra alternativa. Tive que fazer porque era extremamente necessário para que a gente acalmasse o Estado de Alagoas e também resolvesse o problema do governo federal lá em cima, porque o governo cobrava também do Estado de Alagoas uma posição, e até então o Estado não tinha ainda tomado essa posição. E eu fiz, graças a Deus, conseguimos resolver esse problema de segurança, acabamos com esse acordo, que tal acordo de usineiro e tal, eu tomei as providências, convoquei os líderes do setor para o entendimento com o governo. Não foi possível o entendimento, eu tive que fazer através da Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, o nosso querido Omar, que era o procurador e com vocês lá da Procuradoria do Estado, tomaram as providências e nós conseguimos, com o apoio da Justiça, acabar com isso. E com a gangue fardada, isso nos deixou com muita vontade para ir à presidência da República. Eu fui cobrado do presidente depois, e o governo federal me ajudou tremendamente, com o apoio do Guilherme, com o apoio do Renan, que inclusive era ministro da Justiça, e com o apoio do Theo, que era outro senador também do Estado de Alagoas. Bom, para encerrar a nossa conversa, quais são os seus planos políticos para o futuro, se é que ainda existe? Não, eu agora estou cuidando dos netos, estou cuidando das minhas coisas, entendeu? A política hoje está diferente daquela época nossa, entendeu? Eu prefiro
caminhar. Estou aqui assistindo e me preocupo, leio e fico também vendo, assistindo tudo que acontece no estado de Alagoas, mas estou aqui cuidando da minha vida pessoal, dos meus negócios, da minha família, que é o que tem já a idade bastante avançada, mas me sinto ainda forte e estou continuando a trabalhar e acompanho o dia a dia do estado de Alagoas. Ok, você pode rever essa entrevista com o ex-governador Manuel Gomes de Barros no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Tenham um ótimo final de semana.